A coisa mais chata de você receber quando tá programando é esse aviso aqui que a sua cota de limite de uso aqui no Antigravity acabou. Eu sei que a Google tá começando a ficar um pouco mais canhenga, né, para poder dar esses tokens aqui pra gente. O Cloud a mesma coisa. Então hoje eu vou te ensinar algumas dicas e alguns macetes para você dar aquela economizada na hora de usar aqui o Antigravity, os seus tokens, para programar aqui o seu sistema ou criar aqui o seu site. Meu nome é Tadeu Default e antes de começar o vídeo eu vim aqui te convidar para a comunidade DeFi Sites, onde você vai ter uma formação completa para você conseguir vender sites, sistemas criados com ferramentas de inteligência artificial para clientes que realmente querem pagar pela sua solução. Mas sem enrolação, vamos direto para o tutorial. E vamos começar, né? Primeiro a gente vai ver quais são esses limites aqui dentro do Antigravity. E para a gente ver esses limites, a gente vem aqui perto aonde fica a nossa conta, tá? A gente vai na engrenagem que tem no canto superior direito do nosso Antigravity. E aqui a gente vai poder abrir as configurações de usuário. E nessas configurações aqui de usuário, se você vier nessa parte de modelos, você vai ver aqui a cota dos seus modelos, né? Atualmente o Antigravity ele tem esses 6 modelos aqui. Só que é o seguinte, esses 3 aqui, que é o Sonnet, o Opus e o GPT, eles consomem juntos. Então toda vez que você usa o Sonnet, ou o Opus, ou o GPT, eles vão consumir os 3 ao mesmo tempo. Então você tem que prestar atenção. Por exemplo, eu estava usando aqui só o Opus 4.6 e ele sugou as cotas do meu Sonnet e também o do meu GPT. Então toda vez que você for usar, saiba disso. O do Gemini aqui, 3.1 Pro, tanto o High como o Low, eles também consomem juntos. Então toda vez que você for usar o High ou o Low no Gemini 3.1 Pro, os dois vão ser consumidos também ao mesmo tempo. O único que é consumido solitariamente aqui, solo, é o Gemini 3 Flash, que é entre esses aqui o que é o mais fraquinho. Aqui também vocês podem ver que tem um refresh, né? Então, daqui a 22 horas aí tem um refresh desses modelos aqui para mim. E daqui a 19 horas também tem um refresh nesses modelos aqui, eu já posso usar eles de novo. E a primeira coisa que eu vou ensinar aqui vocês a fazer é justamente saber ordenar esses modelos aí, orquestrar eles na hora de você estar programando. Eu até perguntei aqui para o Cláudio o custo por eficiência, né? O mais custo-benefício é o Flash, mas também ele não tem um poder tão bom. Então o Flash você vai usar quando você precisa mudar uma imagem, mudar algum texto, mudar alguma besteira dentro do seu site ou do seu sistema. Então como ele não tem uma lógica tão avançada, então ele não consegue fazer também muita coisa. A mesma coisa é com esse Gemini 3.1 Pro Low. Ele já tem uma lógica um pouquinho mais avançada, mas ainda consegue fazer algumas coisas um pouco mais complicadas. O Sonnet, ele já é o custo-benefício. Ele já é aquele modelo do meio que você já vai pedir coisas um pouco mais avançadas para ele, ele vai conseguir fazer. Então, normalmente, 90% dos usos eu uso o Sonnet, justamente por causa desse custo-benefício. Quando eu utilizo para coisas um pouco mais complicadas, porque quando não é tão complicado, eu uso o 3.1 Pro ou o Gemini 3 Flash. E como eu falei anteriormente, eles são consumidos de um jeito diferente. Um limite para o Sonnet 4.6 que eu posso usar todo, do Gemini também 3.1 Pro eu posso usar todo e do Gemini 3 Flash também eu posso usar todo. Então essa que é a minha estratégia hoje. E quando dá um bug que eu não estou conseguindo resolver e também meus modelos mais básicos não estão conseguindo resolver, aí eu chamo os modelos que eu chamo de heróis. O Gemini 3.1 Pro nessa versão aqui High e o Opus 4.6 Think, eles consomem token demais, mas resolvem também muitas coisas que é difícil os outros modelos conseguirem resolver. Então já fica aí essa primeira dica. A segunda dica já é uma dica mais de rato, né? Você pode ver aqui que nessa conta que eu tenho do Google, esse Sonnet, Opus e o GPT já foram de base, né? Já não serve mais. O que eu vou fazer? Vou na engrenagemzinha aqui de novo, Open User Settings. Vou nessa parte de conta aqui e simplesmente vou dar um sair. Aí você pode ver que eu saí aqui, ele está pedindo autenticação. Vou dar para logar de novo aqui. E em vez de entrar com essa conta que está tudo inspirado, eu vou entrar com outra. E magicamente os meus modelos aqui voltaram às cotas deles. E aí você pode ter, por exemplo, diversas contas onde você pode ficar oscilando de conta a conta para poder ir resetando aqui os seus limites, né? Eu, por exemplo, oscilo entre 3, 4 contas e para mim já é o suficiente. Eu já consigo pegar, já consigo programar bem
Não tenho problema de contexto, porque a próxima dica já fica mais fácil aí para você não ter esse problema de contexto. Não tenho problema em ficar indo de uma conta para outra, então para mim tá tranquilo. Outra dica também é para você que vai iniciar o seu projeto aqui dentro do Antigravity. Normalmente eu não uso o Antigravity para iniciar o meu projeto, porque eu já sei que vai consumir token aqui do meu Antigravity. Aí o que eu faço? Eu venho aqui no meu aistudio.google.com e aqui eu faço a primeira versão do meu sistema ou do meu site. E aí eu ainda peço algumas edições aqui e ele não consome o meu limite lá no Antigravity. Então eu faço a minha primeira versão aqui, depois venho aqui em Code, né? E faço o download aqui. Depois que o meu projeto já está montado, já está estruturado, só para poder eu fazer mais reparações, colocar mais features depois, ou até mesmo conectar com aplicativos que aí já é melhor fazer pelo Antigravity. Então já fica aí a dica também para vocês. Outra coisa para você que está iniciando seu projeto agora fazer é pedir antes um PRP, que é um planejamento do seu sistema. Então se você está querendo criar um blog, né, como eu coloquei aqui, ele me fez algumas perguntas, eu vou pedir aqui de novo para ele para vocês darem uma olhada. Ele vai dizer que vai precisar de algumas informações, certo? E aí ele vai começar a me perguntar sobre o meu sistema que eu quero fazer, ou o meu site, né, que eu quero criar. Então, qual o objetivo do site? Eu vou colocar geração de leads e SEO. Pode ser no Next.js com React, pode ser com Node.js aqui com uma CMS, né? Ou você pode colocar também, por exemplo, quero fazer com Node mais Fastify para minhas APIs e vou usar aqui também o EJS. E aí eu posso mandar aqui para ele também, ou até se você colocar sem preferência definida, ele pode colocar lá a melhor stack, né, a melhor linguagem de programação aí, que é a partir dos dados aqui do seu projeto que você dá para ele. Eu vou usar esse Node aqui, que normalmente eu uso, né, o Fastify é mais para API, mas normalmente eu uso essa stack aqui para poder criar meus sistemas. E aqui ele pergunta o que eu quero incluir dentro desse plano, né? Então eu vou colocar requisitos funcionais, arquitetura e modelo já de dados para poder, quando eu for lá, ou no meu AI Studio aqui, ou no meu Antigravity, ele não ter que ficar pensando em como que ele vai fazer o projeto. Ele já tem o escopo do projeto bem definido e aí ele só vai pegar aquele escopo e desenvolver. Então ele não vai ter que pensar para poder criar o escopo do projeto. Você passando as informações para ele de uma maneira mais assertiva, ele acaba não tendo tanto trabalho na hora de desenvolver o seu site ou o seu sistema. Vou pedir para ele finalizar aqui. E aí ele vai me dar esse arquivo Markdown com toda a estrutura já do sistema, né? Até tem aqui já a parte de segurança também, ó. Até tem também aqui já rate limit, que é já na parte de segurança, né? SEO, ó, os modelos dentro do banco de dados, então as rotas todas certinhas, tudo para poder o seu sistema ser desenvolvido de uma forma a não consumir tanto tokens lá no Antigravity. Voltando aqui para o seu Antigravity, também tem esse plano Fast. Toda vez que eu vou modificar uma coisa que é textual, imagem, que é uma coisa rápida, eu uso o Fast. E aí eu vou nesse modelinho aqui, Gemini 3 Flash, que eu já falei para vocês, e modifico. Quando eu quero uma coisa que é um pouco mais complicada, que precisa de um plano de implementação, eu venho aqui nesse plano. E aí eu pego aqui o Sonnet, para poder conseguir fazer. E esse plano aqui é legal porque ele vai organizar primeiro, ele te pede algumas coisas, ele faz um plano, né, de ação, e às vezes esse plano de ação tá fazendo algo que tu nem quer. E aí, em vez de ficar gastando os teus tokens à toa com uma coisa que você não quer, você vai pegar e vai tirar as coisas que você não quer do plano dele para poder continuar sem essas coisas que você não quer. Então é uma boa você usar esse planning aqui para poder também ter esse controle. Outra coisa legal é esse cloud.md, que ele fica na raiz do seu projeto. Esse nome aqui é porque eu estava usando o Cloud, tá? Esse cloud.md. Mas se você estiver, por exemplo, usando o modelo da Google, Gemini, você coloca gemini.md. Ele é um arquivo Markdown que vai pegar e vai ter o contexto aqui da sua aplicação, né? Então vai ter a tecnologia, vai ter a estrutura do projeto, muito parecido com o plano de ação que a gente acabou de fazer. E normalmente ele faz o ponto .md aí com as informações do seu projeto. Se ele não gerou automaticamente esse ponto .md, você pode pedir para ele fazer um resumo, tá? Você pode vir aqui, pede para ele assim, faça um resumo do meu sistema e crie um
Cloud.md ou Gemini.md. Ele já vai entender o que você quer e já vai fazer justamente esse resumo desse sistema e colocar nessa pasta aqui. E toda vez que ele for rodar alguma modificação onde ele precise ver a estrutura, ele vai ver aqui no .md em vez de ficar procurando em todas as pastas. É como se fosse um guia para ele aqui do seu sistema. Outra coisa também que me atrapalhou muito na hora de desenvolver e eu pensei que ia me ajudar e acabou atrapalhando foi as skills. Porque eu tinha instalado muitos NCPs e muitas skills aqui no meu código. E aí o que acontecia? Eu pedia alguma coisa que não tinha... Eu pedia alguma coisa que parecia muito mais skill dentro do que eu tinha globalmente, né, aqui no Antigravity. Se você não manja de skill, eu vou fazer um vídeo também de skills aqui do Antigravity. E aí ele puxava as informações dessa skill e começava a usar e a gastar e a pegar meu contexto. E eu acabava ficando muito rápido sem tokens também. E agora o que eu faço atualmente? Eu utilizo as skills localmente, né, no meu projeto e poucas skills aqui. Então, por exemplo, essa é uma skill de SEO que eu usei para poder fazer o SEO desse blog. E aí quando eu dou barra aqui, ele já puxa justamente a skill que eu preciso dentro aqui localmente no meu projeto. A mesma coisa nessa parte de MCP. Eu comecei a ver que quanto mais NCPs eu usava, mais ele consumia mais tokens. Então eu parei também de usar muitos NCPs aqui. Na verdade eu não parei, mas eu fiquei muito mais ligado aqui nessa utilização de NCP e acaba economizando aqui nessa parte de NCP para poder não ficar usando e meus tokens também não expirarem. Uma coisa também que eu vi o pessoal fazendo muito é montar também um ponto ignore do seu projeto, né? Então, por exemplo, eu vou colocar aqui e pedir para ele fazer um ponto cloud ignore na raiz do meu projeto. Até errei aqui no raiz, mas tá tudo bem. E olha o que ele vai fazer. Ele vai criar um arquivo aqui com todas as coisas que ele deve ignorar. Então, por exemplo, não tem por que ele ficar procurando coisa no meu Node Modules, não tem por que ele ficar procurando coisa no meu .env. E aí, em vez de ele ficar entrando nesses arquivos e nessas pastas aqui para procurar coisa, você coloca no ignore que ele vai entender que é para ignorar esses arquivos. Não quer dizer que ele vai ignorar, mas ele tende a ignorar, não ler essas pastas e arquivos. Se você gostou dessas dicas, deixa o seu like, se inscreve aqui no canal para receber mais conteúdos e não esquece de entrar na nossa comunidade DeFi Sites, onde a gente cria sites, sistemas, tudo no low code, né? Usando inteligência artificial para auxiliar a gente. Além disso, a gente também te ensina a como criar, colocar em produção projetos reais, conectados com banco de dados, com login e vender os seus projetos para os clientes certos que realmente vão pagar pela sua solução. Então tá aí o convite e eu te vejo no próximo vídeo.